7h37, Nardelli Gomes. Metrópole Entrevista. A gente vai agora com muita alegria e mais uma vez conversar com a doutora Mariana Andrade. Ela é médica cardiologista e coordenadora da UTI cardiológica do Hospital da Bahia. Doutora Mariana, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nardelli. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Doutora Mariana, a gente queria conversar um pouquinho sobre um assunto que de vez em quando vira notícia e que nos chocou ontem, a informação da morte do filho do jogador Cafu, que também era jogador, mas jogador mais de fim de semana, da pelada com os amigos, Danilo Feliciano. Ele teve um infarto ao jogar bola aos 30 anos de idade e foi fatal. A gente de vez em quando vê notícias de jovens, pessoas jovens, né, com pouca idade, como foi o caso dele, com 30 anos, infartando e morrendo. Isso é mais comum do que a gente imagina ou realmente são pontos fora da curva? Então, Nardelli, a morte súbita, né, que é o que aconteceu com o jovem filho do Cafu, ele é um evento raro em jovens. A morte súbita ela é muito mais frequente na população mais idosa, portadora de doenças cardiovasculares já conhecidas. Mas quando ela acontece na população jovem, especialmente na população atleta, que teoricamente é uma população saudável, que está sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar capaz de detectar problemas, sempre soa como uma catástrofe. É um evento de fato muito incomum. Quando acontece, a morte súbita, na verdade, é aquela morte que acontece de forma inesperada, rápida, e muitas vezes não é possível se fazer o diagnóstico da causa, da etiologia. Muitas vezes o paciente ele já chega ao atendimento médico, atendimento avançado, já com um tempo prolongado de parada cardíaca, e muitas vezes não é possível naquele momento fazer o diagnóstico da causa da morte súbita. Esse diagnóstico ele acaba sendo feito a posteriori, ou com acesso a exames anteriores, ou até após autópsia, verificação do óbito, em que se faz diagnóstico de doenças cardiovasculares na sua maior parte das vezes. O infarto, ele é de fato a causa mais comum de morte súbita, mas não de morte súbita em atletas. Por ser uma população jovem, saudável, a incidência de doença coronariana que leva ao infarto, ela é muito baixa. Então, no nosso meio, a causa mais comum de morte súbita em jovens atletas é uma alteração genética do coração chamada cardiomiopatia hipertrófica. O coração ele fica musculoso e ele é mais propício ao desenvolvimento de arritmias. Muitas vezes o diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica ele é confundido com o coração do atleta, que também é um coração mais musculoso, mas que ele tem características que diferenciam ele da cardiomiopatia hipertrófica. Os jovens, né, homens jovens dessa idade, talvez um pouco mais velhos, até, sei lá, 40 anos, que costumam jogar bola no fim de semana de vez em quando e aí sempre junta aquele baba com uma cervejinha a mais e não são exatamente atletas, né? Também não são malhadores, mas que no fim de semana gostam de reunir com os amigos para jogar uma bola. Essas pessoas, elas precisam ter uma atenção maior, já que elas gostam de praticar esse exercício que é um pouco mais intenso, apenas uma vez por semana ou duas, elas têm que ter um acompanhamento? Esse caso vale muito para a gente refletir alguns pontos. O primeiro é que o acompanhamento do atleta de alto rendimento profissional ele é um acompanhamento muito específico. As recomendações que a gente faz, tanto de rastreio de doença quanto de acompanhamento, são completamente diferentes das pessoas que praticam esporte de forma amadora ou com uma atividade física regular, ok? Então, esse é um primeiro ponto para esclarecer, para não se gerar um desespero na população em busca de doenças subclínicas, enfim, que não, na verdade, a prevalência é muito baixa na população. A segunda coisa é que o esporte ele é uma forma muito eficiente de promover saúde. Então, isso também não deve servir como um mecanismo de afastamento da população dos esportes, incluindo o futebol, que é o esporte mais praticado no nosso meio. Então, o esporte é uma forma de promover saúde. E a questão do atleta do final de semana é que muitas vezes realmente ele não está condicionado para aquele tipo de esporte que ele vai praticar no final de semana. E por ser competitivo, mesmo amador, muitas vezes o paciente ultrapassa a sua capacidade física para a qual ele está preparado. E às vezes isso gera mal-estar, gera diversos sintomas com ida aos serviços de emergência. Então a recomendação que a gente faz é, primeiro, se você for atleta, uma recomendação específica. Se você não é atleta, pratique atividade física, que você vai promover saúde. E de maneira preferencial, de forma regular e adequada ao seu condicionamento. E terceiro, promova a saúde, quer dizer, no dia a dia. Não vá ser uma pessoa sedentária, obesa, com suas taxas completamente descontroladas e de repente se submeter a um esporte competitivo no final de semana em que você está jogando muitas vezes com pessoas que estão muito melhor condicionadas
e com a capacidade de esforço maior do que a sua. Uhum. A gente está conversando com a doutora Mariana Andrade, que é médica cardiologista e que coordena a UTI cardiológica do Hospital da Bahia. Doutora Mariana, a partir de que idade deve-se começar a prevenção de doenças cardiovasculares e para pessoas que têm e também para quem não tem algum familiar que tenha tido já um problema cardiológico anteriormente? A prevenção de doença cardiovascular começa na primeira infância, né, nos primeiros hábitos. Então, instituir hábitos saudáveis de alimentação, de atividade física, de qualidade de sono, de redução de estresse, eles são medidas muito eficientes para prevenir a ocorrência de doença cardiovascular no futuro. As pessoas, às vezes, delegam ao médico, no check-up, nos exames diagnósticos, a possibilidade de intervir sobre a história natural da doença. Aquilo ali a gente já vai pegar numa fase mais avançada. Então, quem quer promover saúde, reduzir a incidência de doença cardiovascular ou todas as outras doenças degenerativas que vão aparecer com a avançada idade, tem que começar isso o mais cedo possível. Então, a mãe orientar bem o filho, cuidar da sua alimentação, o adolescente praticar atividade física, se afastar do cigarro, dos maus hábitos. Então, isso aí é a forma de promover saúde. E a depender do que isso se apresenta, o indivíduo desenvolve hipertensão, obesidade, dislipidemia, enfim, ele vai passar a fazer um acompanhamento de acordo com aquilo que for detectado. E aí o seu médico vai poder orientar com que frequência, com que periodicidade ele vai precisar ser submetido a uma reavaliação e a exames complementares para auxiliar no diagnóstico. Uhum. E quando seria o momento exato, se é que existe mais ou menos uma idade aproximada para se começar a fazer check-ups periódicos? Então, a incidência da doença cardiovascular como manifestação clínica, tá certo? Então, se a gente for falar de desenvolvimento de doença cardiovascular per si, estudos de autópsia mostram que crianças que morrem por causas outras traumáticas e que vão para verificação de óbito já se consegue detectar estrias gordurosas em artérias coronárias, né? Em quem tem a predisposição. Mas o diagnóstico da doença clínica, em que a gente vai poder intervir, ela vai começar ali a partir da 4ª década de vida, né? É a maior incidência. Mas a gente tem visto cada vez mais precoce. Semana passada, lá no UTI, eu tive 2 pacientes com menos de 40 anos que tiveram, de fato, infarto agudo do miocárdio, causado por doença aterosclerótica. Ambos ricos em fatores de risco. Então, pacientes obesos, tabagistas, com história familiar. Então, isso tem sido cada vez mais precoce, porque muito mais precocemente a gente tem se submetido e se permitido hábitos que aconteciam de forma mais tardia na nossa vida. Então, a incidência maior é a partir da 4ª década de vida, mas se você tem uma história familiar positiva, se você já tem fatores de risco estabelecidos, como obesidade, você deve já começar um pouco antes aí, a partir da 2ª e 3ª década de vida, uma avaliação. Maravilha. Prevenindo que é demais. Doutora Mariana, muito obrigada. É sempre um prazer conversar contigo. Um prazer enorme, Nardelli. Um abraço a todos aí. Um abraço também. Pois é, a gente precisa ficar atento, né? Porque essas notícias chocam a gente, e daqui a pouco a gente continua, leva o mesmo ritmo de vida, com os mesmos hábitos e às vezes os hábitos que não colaboram muito com a nossa saúde, nossa tranquilidade. Então, se você gosta de fazer seu baba só no final de semana e não faz um exercício que te condicione a ter, né? A praticar esse exercício que é mais intenso mesmo. Então, procure fazer um exercício, procure um médico para de repente você ficar mais tranquilo, fazer se orientar. Check-up antes de começar, né? Essas atividades físicas. E em academia, que as pessoas geralmente entregam o relatório médico, eu já vi um colega de academia passar mal e quase chegar a desmaiar, teve uma queda de pressão muito forte porque estava sem se alimentar. E o perigo de você fazer uma atividade física pode acontecer até uma coisa mais grave, como aconteceu aí com o filho de Cafu, um rapaz jovem de 30 anos de idade. E na casa do pai, Nardelli, com a família lá, os amigos, né? Era aniversário da irmã. Aniversário da irmã. Pense que desespero que não foi essa situação. Terrível.